Amada igreja, eu convido a todos, então, a que abramos as Escrituras Sagradas no livro dos Salmos, Salmo de número 125. Nós saudamos aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Que a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Nossa expectativa nessa manhã é que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra, que o Senhor encoraje, que o Senhor traga conforto e consolo ao seu povo e a todos aqueles que nos ouvem também nessa manhã. Salmo de número 125, dos versos 1 ao 5, a leitura do Salmo. Leiamos a palavra de Deus com temor e tremor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O quanto você confia no Senhor? Eu acho muito importante iniciar esse sermão com esta pergunta. Você que nos acompanha pelo nosso canal, você que está aqui nessa manhã, o quanto você confia no Senhor? Até onde vai a sua confiança no Senhor Deus? Como você reage a situações extremas? A uma doença, a um filho que cai no hospital, a um filho que enfrenta a UTI, ou você recebe uma notícia, é câncer. Até onde vai a sua confiança em Deus? Você confia mesmo no Senhor? Este salmo que temos diante de nós trata desse assunto. O Salmo 125, ele é o sexto salmo de uma coletânea de 15 salmos, chamados salmos de romagem, ou cânticos dos degraus, cânticos de subida, dentro de uma coletânea que nós temos no Saltério, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Nós temos uma série no nosso canal, se você quiser acompanhar o restante da série, está no nosso canal do YouTube, os salmos de peregrinação ou cânticos de romagem. E este é um deles, é o sexto deles. Este grupo de salmos, de hinos, eles eram compostos possivelmente, provavelmente, para serem cantados, entoados pelos peregrinos judeus enquanto eles caminhavam em peregrinação, em romagem a Jerusalém, para adorarem a Deus nas grandes festas de Israel, na festa da Páscoa, na festa do Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Isso era feito anualmente de acordo com a lei de Moisés, que está registrado no livro de Levítico, capítulo 23. Enquanto as famílias peregrinavam até Jerusalém, onde já estava o templo, elas, com muitas possibilidades e de dificuldades e diversas dificuldades para adorar ao Senhor nestas festas, eles caminhavam e entoavam louvores ao Senhor Deus. É possível também que quando eles chegassem a Jerusalém, eles entoassem esses cânticos novamente ao se aproximarem do templo do Senhor, reafirmando as bênçãos recebidas por Yahvé. Alguns na Palestina, alguns judeus viviam na Palestina, outros viviam na dispersão, viviam fora, em outros lugares distantes. Mas na época das grandes festas,
Eles se reuniam em caravanas que seguiam para Jerusalém. As famílias viajavam em caravanas, levando as suas ofertas, seus sacrifícios, as famílias, seus filhos, e durante a caminhada eles cantavam os salmos ao Senhor, que os salmos é o inário da nação de Israel, é o novo cântico da nação de Israel. E era uma adoração a Deus, relatando experiências do povo, contando livramentos dos perigos da estrada, do deserto, até chegarem a Jerusalém, salteadores, animais selvagens e tantos outros livramentos históricos que o Senhor concedeu ao seu povo Israel. E estes salmos, eles expressam experiências e confissões do povo de Deus. Eles têm um alvo, algumas coisas importantes para nós. Eles nos ajudam a lembrar estes cânticos de peregrinação, que somos estrangeiros nesse mundo, que o seu e o meu lugar não é aqui definitivamente, que nós estamos aqui de passagem, que nós somos peregrinos, estrangeiros a caminho da cidade celestial, não mais Jerusalém, mas a nossa pátria celestial. Eles nos ajudam a lembrar disso. Nos ajudam a lembrar também, em segundo lugar, de que maneira nós devemos caminhar até a nossa cidade santa, até a Jerusalém celestial. E também, em terceiro lugar, para nos instruir, nos encorajar a confiar nos cuidados, na proteção do Deus pactual com o seu povo da aliança, com quem ele tem uma aliança. O Salmo 125, nós não sabemos quem é o autor, ele é anônimo, e também nós não sabemos exatamente o contexto em que este salmo foi composto. Mas pelo que é dito aqui, pelo que nós lemos aqui, provavelmente ele foi redigido em uma circunstância em que o povo de Deus estava debaixo de uma dominação de um povo estrangeiro. Provavelmente, mesmo que na sua terra, Israel na sua terra, ele estava debaixo do domínio de um outro rei, de uma outra nação estrangeira, subjugado por essa nação, à mercê dessa nação e da opressão dos ímpios. Nós sabemos isso por causa do verso 3. O verso 3 nos dá essa indicação. Alguns acham que esse salmo foi redigido depois do exílio. Ele é pós-exílio, no tempo de Esdras e Neemias, quando Israel estava sob o domínio dos persas. Outros que foi no período dos juízes, quando o povo estava sob Israel na terra, sob o domínio de outros povos. Mas, independente da situação exata, este salmo descreve o povo de Deus vivendo nesse contexto de dominação estrangeira, num período de grande dificuldade, de adversidade e de opressão dos ímpios. E ele serve para encorajar o povo de Deus em meio às dificuldades da nossa caminhada, porque nós sabemos disso, em virtude das circunstâncias, das dificuldades, havia a possibilidade, e há a possibilidade do fiel ser abalado, daquele que serve a Deus, do justo ser tentado, ele ser tentado a ceder ao pecado, a seguir o caminho dos ímpios, a abandonar o caminho do Senhor, assim como acontece hoje. Como o povo de Deus deve pensar em meio a essas circunstâncias difíceis, em períodos de adversidade, sob a opressão dos ímpios, perseguição, sofrimento? Este é um salmo de confiança. Este é um salmo de confiança, e o tema do sermão, da mensagem é exatamente esse: os que confiam no Senhor. Ele tem duas divisões naturais. Este salmo, essa divisão natural, ela está dividido exatamente assim no texto hebraico. Ele está dividido assim: primeiro, dos versos 1 a 4, ele fala daqueles que confiam no Senhor. E a outra divisão natural é no verso 5, aqueles que se desviam para caminhos tortuosos. Então essa é a divisão natural do salmo: aqueles que confiam no Senhor e aqueles que desviam-se do Senhor.
para caminhos maus. Nos dando uma ideia muito importante aqui de que aqueles que confiam no Senhor, eles podem passar por sofrimentos, mas eles não se desviam por caminhos tortuosos. Essa é a ideia do Salmo. Tá certo? Vamos lá então, em primeiro lugar, aqueles que confiam no Senhor. Dos versos 1 a 4, você vai perceber algumas coisas. Primeiro, esses versos têm uma característica daqueles que confiam no Senhor, está no verso 1, e eles nos fornecem 3 razões para que, em momentos difíceis, o crente não se abale, mas continue confiando no Senhor. Uma característica daqueles que confiam e 3 razões para que confiemos no Senhor. Então, em primeiro lugar, a característica daqueles que confiam no Senhor, o verso 1 diz que eles são como o Monte Sião. Eles são como o Monte Sião. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Monte Sião, o monte onde está Jerusalém, uma das colinas de Jerusalém. O monte onde o templo havia sido construído por Salomão. Lá era o Monte Sião, era onde Deus habitava com o seu povo. A cidade de Jerusalém, ou Judá, possuía alicerces tão firmes, que ela havia sido construída sobre fundamentos sólidos na rocha, de rochas que penetravam camadas profundas do solo. Assim foi construída, ela possuía esses alicerces. E o Monte Sião, por isso, ele é um monte que não se abala, mas ele permanece firme, naturalmente firme. Assim, irmãos, a característica daqueles que confiam no Senhor é firmeza, é estabilidade. Aqueles que confiam no Senhor, o texto diz, são firmes, são crentes estáveis. São aqueles que permanecem firmes, estáveis apesar das adversidades. Percebam, eles não devem ser como o Monte Sião, mas eles são como o Monte Sião. Eles são como o Monte Sião. Eles não se desesperam. Esse é o sentido mais próximo de se abalar. Eles não se desesperam, mas eles permanecem firmes diante dos desafios da vida. Talvez seja bom deixar claro aqui, vai ficar mais claro no verso 3. Mas percebam que isso não significa ausência de dificuldades. Nós temos que deixar claro isso. Não significa ausência de adversidade na nossa vida, ou daquilo que você esteja vivendo, mas significa ausência de desespero, ausência de abalo. Porque, como confiam no Senhor, e o termo aqui é Yahvé, o nome pactual de Deus, é o Senhor, o Deus da aliança, Yehová, o Deus da aliança. Como eles confiam, eles permanecem firmes como o Monte Sião. Como disse Jesus, vêm as chuvas, correm os rios e dão de ímpeto contra aquela casa, mas ela não cai, porque ela está edificada sobre a rocha. Ela está firmada sobre a rocha. Somos edificados sobre a rocha, rocha firme, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso confie, não se abale, fique firme. Essa é a característica daqueles que confiam no Senhor. Mas existem algumas razões, 3 razões para que o crente não se abale, mas confie no Senhor. A primeira delas está no verso 2. É porque somos protegidos pelo Senhor. Vejam aí o verso 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo desde agora e para sempre.
Para falar dessa proteção de Deus sobre o seu povo, o salmista aqui utiliza essa imagem conhecida de todo judeu, a cidade de Jerusalém. Jerusalém, onde estava o templo, construído por Salomão. Jerusalém ficava num lugar muito alto, numa região montanhosa, cercada por uma cadeia de montanhas. Jerusalém ela foi construída, ela era cercada por montes, e esses montes eram uma proteção natural à cidade, era uma defesa natural à cidade de Jerusalém. E é justamente por conta disso que estes salmos, em virtude da localização da cidade elevada, é que estes salmos são chamados de cânticos dos degraus, ou cânticos de subida, porque o povo cantava enquanto seguia em direção a Jerusalém, ia subindo para Jerusalém. E o povo ia subindo, ia cantando e louvando a Deus. Quando as famílias se aproximavam de Jerusalém, os pais, os filhos, eles olhavam em redor, eles viam a cidade cercada por essas montanhas, que era uma proteção natural para a cidade. A promessa do salmista aqui então é que assim como a cidade de Jerusalém, ela está rodeada por montanhas que a protegem, assim o Senhor está protegendo a mim e a sua vida. Assim o Senhor protege o seu povo. O Senhor está ao redor do seu povo para proteger o seu povo, e essa é a primeira razão para que eu e você não nos abalemos, para que eu e você não nos desesperemos, mas para que nós confiemos no Senhor, o Deus que tem uma aliança conosco. Querido, querida, não se desespere, não se abale na situação que você porventura esteja vivendo. Não se abale. Se você é dele, se você tem uma aliança com o Senhor, Ele está ao seu redor, Ele protege você. Se você confia no Senhor, você conta com a presença protetora do Deus de toda a terra. Se você confia no Senhor, mesmo nas piores situações da sua vida, Ele está protegendo você. Esse fato deveria conduzir você a um estado de sossego, a um estado de paz, a um estado de tranquilidade natural, assim como era a cidade de Jerusalém, cercada por uma cadeia de montanhas. Quantas vezes, e eu queria puxar a sua memória aqui, quantas vezes Deus abençoou a sua vida? Mas eu gostaria de puxar um pouquinho mais. Quantas vezes Deus livrou você e você nem sabe? Porque nós costumamos agradecer aquilo que vemos, não é verdade? Mas quantas vezes Deus livrou você e você nem sabe? Quantos livramentos Deus deu, está dando, concedendo à igreja, e nós nem percebemos, você não percebe, e Deus está nos livrando. Comece a prestar mais atenção. Deus fez isso na história do seu povo muitas vezes. Deus fez isso diversas vezes. E o Salmo está aqui para nos lembrar que Ele continuará fazendo, continuará protegendo o seu povo. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Essa é a primeira razão pela qual nós devemos confiar no Senhor e não nos abalar, porque nós somos protegidos pelo Senhor. A segunda razão está no verso 3. Porque mesmo no sofrimento, porque haverá sofrimento, Deus cuida de nós. Está no verso 3. Veja aí o verso 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Percebam que aqui justos são os que confiam do verso anterior. O salmista adiciona uma designação aqui.
Então, os que confiam no Senhor são os justos, do verso 3. É o mesmo grupo. E perceba que aqui no verso 3 o salmista deixa claro que os justos, mesmo sob a proteção de Deus, descrita no verso anterior, enquanto neste mundo enfrentarão diversidades, enfrentarão dificuldades, enfrentarão sofrimentos. E porque vejam que agora o salmista menciona um segundo tipo de pessoa aqui. Ele falou dos justos e daqueles que confiam no Senhor, que são o mesmo grupo, mas ele menciona um segundo tipo de pessoa, que são os ímpios aqui, no verso 3. Ele vai mencionar 3 tipos de pessoas no Salmo. Esse é o segundo, são os ímpios. E mostra que o povo de Deus aqui está sofrendo debaixo de um governo ímpio. Vejam aí que diz o cetro dos ímpios. Cetro fala de governo, governo político, fala de poder, é o governo dos ímpios. Os ímpios são aqueles que têm o anseio de fazer mal aos justos, de perseguir o povo de Deus, e muitas vezes estão no poder, e tentam subjugar a igreja, exercer domínio, oprimir com atos e com leis o povo de Deus, o cetro dos ímpios. João Calvino, o reformador, no seu comentário dos Salmos, ele diz o seguinte, abre aspas: os fiéis, vivendo misturados com os ímpios neste mundo, parecem viver expostos a todos os males dessa vida, assim como as demais pessoas, expondo este salmo. E isso aconteceu muitas vezes na história. Alguns teólogos situam este verso 3 aqui ao cerco do rei Senaqueribe, o rei da Assíria, que havia varrido as tribos do norte de Israel em 721 a.C., e agora cercou a cidade de Jerusalém, Judá, o reino do sul. Você lê no livro de Reis que os seus exércitos se colocam nos montes para destruir Jerusalém, uma situação difícil, um cerco difícil. E aí no cerco o rei Ezequias consulta o profeta Isaías, e o próprio Deus fala por meio do profeta, dizendo: diga para o meu povo não temer, porque eu vou destruir os inimigos e até o rei deles. Aí ele recebe uma carta do rei assírio, Ezequias, ameaçando, e Ezequias, quando ele lê a carta, ele vai ao templo e ele ora ao Senhor, e Deus fala por intermédio de Isaías, que ouviu a sua oração. O texto diz que naquela mesma noite, o anjo do Senhor, sem o exército de Israel, não dá um passo. Ele feriu os exércitos assírios, 185 mil homens morreram naquela noite. E o restante que se levantou pela manhã só viram os cadáveres. Foram destruídos por uma ação direta de Deus, sem o povo fazer nada, porque Deus cuida do seu povo. Algumas vezes o povo de Deus sofreu ataques inimigos ao longo da história, foi levado cativo por conta dos pecados. Deus fez isso para disciplinar o seu povo. Nós lemos em Hebreus 12, Deus disciplina a quem Ele ama, e Ele açoita a todo aquele que recebe por filho, para sermos exercitados, a fim de sermos participantes da sua santidade. Por mais que seja ruim no momento, mas somos exercitados pela disciplina. Deus quer lhe levar ao amadurecimento. Mas Deus faz isso, e Deus faz com que isso aconteça por um tempo. Todavia, entretanto, mesmo assim, Deus nunca deixou de cuidar do seu povo. Nunca. O verso 3 nos mostra, em primeiro lugar, muito importante isso, que o cristão não está imune ao sofrimento. É um pressuposto do verso 3. Porque você é crente em Jesus Cristo, você e eu não estamos imunes ao sofrimento dessa vida. Segundo lugar, que algumas vezes o povo de Deus passou e pode passar pela mão de ímpios no poder, por regimes opressores,
por pessoas que não suportam o povo de Deus. Todavia, mesmo nessas situações, Deus está cuidando dos seus eleitos. Deus está cuidando do seu povo. Enquanto o verso 3 diz que os ímpios receberão a devida punição, porque eles são os malfeitores do verso 5. Veja aí no verso 5, os malfeitores, eles são aqueles que praticam o mal contra o povo de Deus. Mas veja o contexto, devemos entender, mesmo debaixo de um governo ímpio, nas mãos de opressores, atenção nisso, Deus não permite que isso perdure muito tempo. O verso 3 vai deixar claro com qual objetivo que Deus não permite com que isso dure muito tempo sobre a vida do seu povo. Resposta: para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Para que o justo não peque. Deus preserva o seu povo. Deus cuida para que você não peque. A ideia é a seguinte: Deus não deixa com que um governo ele chegue a tal ponto com que faça com que eu e você tenhamos que obrigatoriamente que pecar. Antes que chegue a esse ponto, Deus estende a mão. Deus estende a mão e Deus põe um ponto final. Ele diz: chega, basta, basta. Ou seja, por vezes o ímpio terá poder sobre o justo. Por vezes o ímpio terá poder sobre o justo. O predomínio do mal, então, sempre facilita o pecado. Vocês concordam com isso? O predomínio do mal facilita o pecado, mas Deus estende a sua mão e garante com que ele não perdure para cuidar da vida espiritual da sua igreja, para cuidar da vida espiritual do seu povo. Deus zela pela sua vida espiritual. Se no verso 2 ele zela e protege pela sua vida física, no verso 3 ele cuida da sua vida espiritual, a fim de que não pequemos. Porque, a despeito do que talvez alguns entendam, nós, ao contrário do que alguns entendem, nós somos muito frágeis. Nós somos frágeis, e é por isso que Deus tem que fazer isso. Nós não somos aquilo que pensamos muitas vezes, nós somos frágeis. Deus precisa cuidar de nós. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus não deixa a opressão ir tão longe a ponto de você não suportar. Deus não deixa, porque Ele não quer que você estenda a mão para praticar a iniquidade. Ele não quer que você estenda a sua mão para praticar o pecado. E aqui está a doutrina da perseverança dos santos. Ok? Perseverança dos santos. Porque se a sua e a minha salvação dependesse de nós mesmos, estaríamos perdidos. Eu creio que ficou claro, mais claro no verso 3. Se a minha salvação e a sua dependesse de você ou de mim, estaríamos perdidos. É Deus quem nos salva e é Deus quem cuida da nossa salvação até o fim. Até o fim. Então, devemos confiar no Senhor, porque somos protegidos pelo Senhor. Em segundo lugar, porque ainda que passamos por aflições e opressões, Deus cuida de nós. Mas tem uma última razão no verso 4. O salmista, no verso 4, ele encerra com uma oração. Nessa divisão, os que confiam no Senhor.
Essa oração possibilita uma terceira razão também para que o justo não se desespere, mas confie no Senhor. O salmista ora e ele diz que o Senhor lhes fará o bem. Veja a oração dele: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Os que confiam no verso 1 são os justos do verso 3, e agora o salmista adiciona mais uma característica deles. Eles são os retos de coração, bons e retos de coração do verso 4. Os que confiam no Senhor são os justos, bons e retos de coração. E o salmista clama a Deus para que o Senhor abençoe estes, para que o Senhor faça bem aos justos e aos retos de coração, exatamente porque o pano de fundo, o pressuposto, são bênçãos da aliança, daqueles que vivem nos caminhos do Senhor Deus, que têm uma aliança com Deus. Deus lhes faria bem. Então ele diz: faze bem, Senhor, faz bem aos justos, aos retos de coração. Amada igreja, fique firme. Irmãos, fiquem firmes. Continue confiando no Senhor. A despeito do que você esteja vivendo, a despeito do que você esteja passando, ou do que esteja por vir. Continue sendo justo. Continue sendo justa. Sendo reto, de coração. E o Senhor lhe fará bem. O Senhor lhe fará bem. Veja a bênção final do verso 5. A estes, aos que confiam no Senhor, paz sobre Israel, paz sobre o povo de Deus. Aí o Novo Testamento, segundo o Novo Testamento, que interpreta o Antigo Testamento, nós somos o Israel de Deus. A igreja é o Israel espiritual de Deus, formada de judeus e gentios, num só corpo daqueles que creem em Jesus Cristo. Nós hoje temos paz com Deus mediante Jesus Cristo, mas enquanto nesse mundo enfrentamos sofrimentos e adversidades, porque nós aguardamos um dia, aquele dia no qual teremos a completa shalom de Deus. Porque shalom, na mente hebraica, tem esse estado mais completo do que nós pensamos de paz hoje. Mas essa paz completa será no novo céu e na nova terra. Shalom sobre o povo de Deus. Esses são os que confiam no Senhor. Qual é a característica daqueles que confiam no Senhor? Eles são como o Monte Sião. Eles têm firmeza e eles têm estabilidade. E eles devem confiar no Senhor, primeiro, porque são protegidos pelo Senhor. Segundo, porque são cuidados espiritualmente pelo Senhor. Terceiro, porque a estes o Senhor faz o bem. E quarto, porque eles têm paz. Eles têm paz. Estes são os que confiam. Mas e os que se desviam pelos caminhos tortuosos? Está no verso 5, vejamos. Os que se desviam para caminho... quanto aos que se desviam para sendas ou caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Perceberam que esse é o terceiro tipo de pessoa. Você tem os justos, os que confiam, os retos de coração, os ímpios, e agora ele menciona aqueles que se desviam para caminhos tortuosos. A consequência, é isso que o salmista está dizendo, trocando em miúdos. A consequência, o resultado, o destino daqueles que não confiam no Senhor, daqueles que deliberadamente saem dos caminhos do Senhor, daqueles que ouviram falar do Senhor e entenderam quem é o Senhor, conhecem o Senhor, é o mesmo destino dos malfeitores e dos ímpios, que é a condenação eterna. Eles serão levados juntamente com
os malfeitores, os ímpios, do verso 3, a perdição. Vejam, eles não são justos, mas porque não permaneceram, porque foram por caminhos tortuosos, porque se entregaram à iniquidade, terão o mesmo destino dos ímpios. Mas aqueles que confiam no Senhor, mesmo que passem por sofrimentos, opressões nessa vida, permanecem no Senhor, firmes no Senhor, firmes para sempre. Eu volto para concluir a pergunta que eu fiz no início. Você confia no Senhor? O quanto você confia no Senhor? Até onde vai a sua confiança em Deus? Como você reagiria ou tem reagido a situações ou a notícias de grandes dificuldades? Até mesmo perdas, doença, intempéries dessa vida, falta de recursos, perda de recursos, de emprego, situações extremas. Você confia mesmo no Senhor? Veja as promessas de Deus a você que crê. Veja o que Deus diz a respeito daqueles que confiam. Portanto, queridos, não se abalem, não se desespere, mas tenha confiança em Deus. Confie no Deus que cuida de você, no Deus que protege você. Esteja firme, seja estável, tenha estabilidade, porque Ele está no trono. Ele habita nos céus, mas Ele também está ao seu redor, protegendo você, cuidando você físico e espiritualmente. Ele está ali fazendo o bem. Esteja entre aqueles que confiam no Senhor e não entre aqueles que se desviam para caminhos tortuosos. Reaja às situações dessa vida, não com desespero, não com abalo ou angústia, mas confiando em Deus. Confiando em Deus. E para isso, você precisa estar em Cristo. Você precisa de Jesus Cristo. Para você ter paz com Deus, você precisa de Jesus Cristo. Para que você tenha acesso a Deus, você precisa da mediação de Jesus Cristo. E para que essa confiança seja brotada no seu coração, você precisa do Espírito de Cristo. E para que eu e você permaneçamos no caminho do Senhor, entre aqueles que confiam no Senhor, nós precisamos da graça de Jesus Cristo. Confie em Deus. E para isso confie em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que você saia aqui dessa manhã com este encorajamento, com esta confiança, com esta esperança, com esta segurança de que se você confia no Senhor, Ele está com você, ao redor de você, cuidando de você, protegendo de você, lhe fazendo o bem, e você tem a paz dele. Em nome de Jesus, fiquemos em pé.